Boa noite, gente, tudo bem? Então, estou aqui gravando nossa revisão do primeiro bimestre, beleza? Deu no total 30 slides, eu mantive muitos dos que eram das últimas aulas mesmo, inclusive os exemplos e tipos de intervenção, mas talvez alguns deles eu não aborde com tanta ênfase. Mas, em geral, eu tentei montar os slides de uma forma bem completa para que vocês possam estudar apenas por eles. Alguns tópicos apenas eu estou deixando no formato de tópicos e caso tenha alguma dúvida eu sugiro que volte nas aulas anteriores para dar uma explorada maior do que vou passar por aqui, beleza? O intuito não é fazer uma aula gigante de 2 horas, mas sim fazer uma aula de mais ou menos o tamanho de uma aula convencional, mas que consiga já explanar para vocês os principais pontos que passamos aqui durante o bimestre, beleza? Quando estiver chegando mais próximo da prova, eu vou dar umas, digamos, não umas dicas, mas uma explicação no próprio tópico da prova e como que ela vai funcionar, quantas questões são e como está distribuída, beleza? Então não se preocupe com isso agora. Como eu disse, ela vai ser majoritariamente objetiva, então vai ter muitas questões que vão ser ou de selecionar entre opções do verdadeiro e falso, e apenas uma questão discursiva, mas com uma pegada mais crítica, que vocês vão ter que dar uma pensada e uma discutida interna sobre algum ponto que eu vou jogar ali para vocês para dar a resposta, perfeito? Não vai ser uma resposta apenas de, digamos, responder a um ponto específico ou dar um conceito de alguma coisa. É sim mais uma questão que envolve desde a opinião e embasando, obviamente, com os conceitos da disciplina. Beleza? Vamos começar aqui. Introdução. O que são negócios internacionais? Negócios internacionais é a realização de atividades comerciais e investimentos para empresas através de fronteira entre países, ou seja, podem ser empresas interagindo com outras empresas de outros países, empresas vendendo para consumidores de outros países, ou muitas vezes também empresas vendendo para governos de outros países. É simplesmente essa relação que está ocorrendo de uma entidade de um país com outra entidade de outro país, ou até mesmo entre países ou entre entidades e países. Então, essa parte é livre, o importante é ser internacional. Globalização de mercados é a integração econômica e interdependência dos países. Perfeito? Por causa que o que acontece? Naturalmente, quando se forma desde uma comunidade pequena de pessoas, ou você expande isso entre países, normalmente o que acontece? As pequenas, digamos, agentes que estão participando dessas transações vão se especializar em áreas específicas onde eles podem ganhar mais dinheiro. Só que com a especialização acaba-se essa questão da autossuficiência. Isso dentro de um país é tranquilo, porque por mais que as empresas e pessoas e entidades se especializem, ainda assim, entre elas, entre esse espaço que está sendo feito, que no caso é um país, nesse espaço é comum que mais empresas diferentes adotem atividades diferentes e ainda exista uma autossuficiência. A questão é que com a internacionalização isso aqui se expandiu. Então muitos países começaram a se voltar a produzir ou prestar serviço em algumas áreas bem específicas, que isso eles conseguem exportar e vender para fora e dessa forma arrecadar mais riqueza para o próprio país. E isso acaba gerando uma economia interna totalmente baseada num único caminho. Isso além de trazer alguns riscos para o país, caso alguma crise econômica atinja um setor em específico, esse país pode ser fortemente prejudicado e aumenta essa relação de dependência com os demais países, perfeito? Em alguns sentidos isso pode ser bom, porque isso pode gerar muita renda, o país realmente pode enriquecer vendendo seus recursos naturais, ou muitas vezes, tipo, compartilhando o próprio serviço e conhecimento que esse país tenha. Mas em outras situações ele também gera algumas desvantagens, porque em cenários de crise, um país ou outro tende a ser extremamente afetado por causa desse tipo de relação. As atividades comerciais podem ocorrer por meio de importação e exportação. Isso aqui vocês já sabem bastante, correto? Então, ou você vende para fora ou você compra de fora. Essas são as duas principais modalidades e possivelmente algumas das únicas. Existem situações também que você pode fazer negócios internacionais por meio de investimentos e outros tipos de abordagens, perfeito? Simplesmente transacionando dinheiro ou comprando direitos, conforme a gente viu na matéria de mercados e capitais. Já os investimentos internacionais podem ocorrer de duas maneiras: investimento internacional em portfólio e investimento direto estrangeiro, com a sigla IDE. Qual que é a diferença dos dois? No primeiro, você pega e, no caso você ou a empresa, ela está comprando uma participação no outro país ou comprando ativos financeiros, certo? Você está, digamos, adquirindo uma empresa que já é daquele país. Então você não está, digamos, diretamente atuando. Você está adquirindo uma participação sem controle dela, perfeito? Então você começa a se inserir naquele mercado, mas sem necessariamente ser você propriamente dito, e sim seu capital que está sendo investido naquele mercado. A diferença para investimento direto estrangeiro é que o investimento direto estrangeiro é realmente a compra de ativos e com uma intervenção e uma ação mais forte da empresa que está fazendo essa aquisição. Então, no caso, pode ser uma empresa que, para entrar num país, comprou completamente ou majoritariamente uma empresa que já seja daquele país e, a partir desse momento, ela vai compartilhar a sua gestão com essa pequena empresa que ela comprou, certo? Não pequena, mas uma empresa menor que ela comprou.
Então a diferença é que no primeiro caso, investimento internacional em portfólio, você está comprando parcialmente um bem e dessa forma você pode adquirir know-how para depois fazer a segunda opção. Mas primeiro, nesse modelo, você não tem um grande grau de intervenção ou de ação naquela empresa. Já o investimento direto estrangeiro, nesse caso sim, você realmente está comprando ativos ou se mudando para outra empresa, nesse caso pode ser também, e você está investindo diretamente naquele país com uma ação mais forte nele, realmente você atuando como um agente naquele espaço. Perfeito? Essas praticamente são as diferenças entre os dois. Riscos das empresas internacionais. Temos o risco intercultural, que seria aquela relação que a gente viu, acho que na aula retrasada, que é a questão de, por exemplo, quando um país com uma cultura diferente vai quando uma empresa com uma cultura diferente vai num país que tem uma cultura completamente diferente do seu país de origem, e os dois acabam entrando em choque porque tanto os funcionários da empresa que vieram ou as pessoas do país que a empresa se instalou podem ter valores completamente diferentes e opiniões diferentes. Então, para um país, quer dizer, olha, de novo, para uma empresa ir para um país diferente, ela tem que estudar como funciona a cultura daquele local, os códigos morais daquele local, o código legal e tudo mais, e tudo que é realmente permitido e liberado e o que é mal visto naquela região. Porque às vezes até mesmo a relação entre os funcionários da empresa que vieram do país de origem e dos funcionários que estão, digamos, vindo por meio do país que a empresa se instala, que a empresa, país que a empresa se instalou ali. Então, tipo, essa relação entre eles, esse choque de culturas diferentes pode gerar vários problemas diferentes. Então é importante que a empresa estude muito bem esses valores antes de ir para algum local. Isso também vale para questões, por exemplo, campanhas de marketing e publicidade. Algumas coisas podem ser vistas como naturais no país de origem, mas podem ser vistas como muito agressivas ou problemáticas no país que a empresa está se mudando. Então, é importante estudar todas as relações antes de fazer um investimento internacional. Risco país são efeitos negativos causados por desdobramentos no ambiente político, jurídico e econômico de um país estrangeiro. Por exemplo, guerras, problemas e incertezas políticas, períodos de eleições, partidos que têm opiniões muito distintas e riscos de guerras civis e retaliação por opiniões diferentes no meio do país. Todas as questões têm que ser muito bem estudadas para saber se realmente vale a pena correr o risco. Países mais tranquilos, que são, digamos, participantes de grupos fortemente grandes econômicos, países que não têm uma gestão muito totalitária, digamos assim, não tipo totalitária como propriamente diz, mas um país onde que realmente ele não tenta ter uma independência extrema e aceita, de certa forma, melhor a cultura internacional, é mais fácil você fazer negociação com esse país. Só que muitas vezes os países passam por essas incertezas, assim como o Brasil realmente acontece na política. Toda eleição, você não sabe exatamente qual frente vai tomar força, e mesmo que a frente que você acha que vai melhorar o sistema de uma forma, digamos, economicamente falando, muitas vezes ela pode adotar uma postura diferente quando entra no poder. Então, essa relação em países que têm uma certa estabilidade política é muito mais complicada. Risco cambial refere-se à flutuação do câmbio, questões de realmente a moeda daquele país ser muito facilmente afetada por modificações do mercado internacional. Isso acontece mais quando o país não tem uma estabilidade em si, certo? Ele não trabalha, digamos, fazendo realmente muitas exportações de uma maneira sustentável, como assim a gente pode dizer. Então são países que facilmente, digamos, e também muito relacionado ao risco país, principalmente ao risco país. Se esse país, por exemplo, ele é fortemente afetado por qualquer crise política que possa acontecer, e qualquer situação, digamos, uma eleição pode realmente mudar esse cenário político-econômico desse país, o risco cambial vai ser enorme. Então, o ideal, nesse caso, se quiser evitar o risco cambial, ou faz algumas políticas são, digamos, direcionadas para evitar o risco cambial, como, por exemplo, compra de dólar, o direito de compra de dólar, ou você realmente investe em países que são mais estáveis. Em algumas situações, o risco cambial também pode favorecer alguns tipos de exportações. Então, se a empresa fizer um leque de investimentos, digamos, diversos a ponto de um compensar o outro, você consegue garantir o risco, assim como compra de direito de dólar, como já foi falado. Tem maneiras de você trabalhar com isso aqui, mas em geral é complicado, principalmente em empresas que trabalham com muita importação. Então, tem que ser bem estudado antes de fazer um investimento. E risco comercial, fracasso resultante de estratégias, táticas ou procedimentos mal formulados ou mal implementados. Esses aqui, apesar de, digamos, não ser totalmente controlável pela empresa ou totalmente previsível, ainda assim é possível que você consiga estudar eles antes de fazer algum investimento. Já o risco comercial, teoricamente, ele é uma espécie de fracasso da empresa mesmo como uma gestora, como administradora e realmente tomando as decisões corretamente. Porque você pode ter acesso às informações e planejar muito mal uma estratégia de abordagem e entrada nesse país. Então uma coisa vai conflitar com a outra.
Isso aqui é, teoricamente, aquilo que a empresa realmente tem controle do que ela vai fazer. Então é importante que tipo, seja muito bem planejado, seja feito, digamos, um grande estudo e não poupe esforços antes de ir para outro país. Porque se já é um investimento caro, não vale a pena realmente correr mais riscos ainda do que é necessário. Então, faça bem o dever de casa, que diminui muito as chances da empresa se dar mal. O que motiva uma empresa a se expandir internacionalmente? Aumentar a perspectiva de vendas e lucros, prestar melhor atendimento aos clientes, otimizar fontes de suprimento e melhorar relações com os fornecedores estrangeiros, desenvolver economias de escala, enfrentar a concorrência de forma mais eficaz e obter novas ideias para a criação, melhorias de bens e serviços. Em geral, o que acontece? Uma empresa, no caso, ela tem uma quantidade limite de crescimento que ela pode ter dentro de um país que ela se originou. Então, se ela quiser aumentar mais, a partir do momento que ela tem uma fatia enorme do market share e sabe que não consegue ganhar mais naquela região, vale a pena explorar novos mercados. Outras vezes também ela já tem uma base de fornecedores no exterior, então para ela vale muito a pena se expandir de maneira que consiga acessar esses fornecedores mais facilmente e muitas vezes até mudando sua produção para outros países, perfeito? A partir do momento que você muda a sua produção, por exemplo, para outro país e você realmente começa a produzir mais, você consegue aumentar um pouco sua economia de escala. Então, a partir do momento que você produz mais para vender mais, você consegue baixar o tamanho, digamos, do preço do produto, o custo do produto baixa e você consegue ganhar com uma margem de ganho maior, certo? Então, a margem de contribuição aumenta. E teoricamente também você pode aprender com outras empresas no local, porque tendo uma empresa sediada no exterior, você pode estudar melhor, digamos, oportunidades no exterior que você não conseguiria ver estando de fora. Então essa relação facilita a tua empresa em vários sentidos diferentes. Você consegue estudar e expandir cada vez mais. Só que como foi visto no slide anterior, isso envolve alto risco. Então não é uma coisa que é tão fácil de conseguir prever e, digamos, planejar o que você realmente deve fazer para isso aqui dar certo. É muito estudo e o ideal é contratar algumas empresas para ajudar nesse processo. Isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. A globalização dos mercados e a internacionalização. Resultados da globalização. Um novo dinamismo na economia mundial. Aquilo que foi falado lá, por exemplo, de que normalmente dentro de um país teria pequenas, no caso, digamos, teria várias pequenas empresas especializadas em coisas diferentes, de maneira que tornasse aquele país autossuficiente, porque era mais difícil você fazer, digamos, relação comercial com o país à sua volta. Hoje em dia não é bem assim. A partir do momento que um país viu a oportunidade de ganhar mais dinheiro vendendo para outros países, eles começaram a se especializar em setores em específico que eles conseguiam vender esses serviços e produtos para fora. Isso é bom porque o país consegue arrecadar bastante dinheiro e consegue gerar, digamos, bastante especialização e tecnologias voltadas para uma área específica. O ruim é que se essa área ir mal, o país se ferra. Blocos de integração econômica regional. Então, essa relação que havia num país de independência começou a se formar, por exemplo, como independência de um continente, facilitando a importação e exportação desses agentes para conseguir vender, digamos, mais como um bloco para os demais, certo? É uma ideia de, realmente de cooperação. Expansão dos fluxos globais de investimentos financeiros. Isso aqui facilitou, por um lado, por exemplo, empresas de todo tipo de países, de acordo com que elas sejam promissoras, a captarem dinheiro e conseguirem crescer corretamente. Porque se as pessoas e grandes investidores de fora virem vantagem econômica e verem o potencial de crescimento de uma empresa de qualquer outro país, digamos que seja possível fazer um investimento internacional nela, você pode olhar de outra maneira e tentar investir, porque você sabe que pode ser um grande salto, digamos, em rentabilidade. Então, isso aqui facilitou, por exemplo, a captação de dinheiro também para as empresas que têm um formato bem, digamos, como posso dizer, que seja bem promissora. A convergência de estilos de vida e necessidades dos consumidores. Isso aqui, por um lado, é bom, é interessante que realmente, digamos, haja essa pluralidade de culturas e tudo mais convivendo no conjunto, até mesmo para romper barreiras de preconceito e facilitar também a comercialização de produtos diferentes em países diferentes, certo? Isso aqui diminui a estranheza de uma cultura diferente da sua. A parte ruim é que países são superpotências e conseguem investir melhor em publicidade e eles já têm uma presença internacional mais forte por meio de mídias, por meio de entretenimento e tudo mais. Então isso aqui faz, digamos, que esses países comecem a se sobressair com suas marcas diante das demais dos países que são menores. Isso aqui é complicado em vários sentidos porque ele aumenta, que nem aqui embaixo, danos ambientais e possível aumento de igualdade social. A partir do momento que as marcas de fora começam a ser muito mais bem vistas que as marcas internas, as empresas internas começam a sofrer uma concorrência, digamos que é um pouco prejudicial e difícil de superar, porque a representatividade das marcas de fora acaba sendo muito maiores do que as locais. Então, às vezes, elas têm que se focar, por exemplo, em produtos de baixo custo e não aumento da qualidade e aumento da tecnologia que é feita neles.
Isso aqui gera um looping onde a empresa não consegue competir com as empresas de fora cada vez mais, perfeito? E os danos ambientais, porque muitas vezes, a partir do momento que está se vendendo muito uma coisa, digamos, um país realmente vende para o mundo inteiro, ele acaba produzindo tudo de uma forma mais barata, com economia de escala, num único lugar. E às vezes, dependendo da produção, isso acaba gerando alguns danos ambientais severos, por exemplo, com a produção de eletrônicos, alguns produtos químicos e assim por diante. Então é bem complicado. Normalmente essa situação, essa produção fica muito longe da nossa vista, mas em alguns países, como a China mesmo, tem várias regiões que são fortemente afetadas por esses danos ambientais que são causados pelas grandes companhias que se instalaram lá. Isso aqui é parte culpa do governo que permitiu essa instalação, digamos, mais predatória, exploratória, por causa que estava visando lucro e dinheiro, corretamente? Então é complicado e tudo tem que ser controlado. Obviamente, países que estão em desenvolvimento eles acabam tendo um pouco mais de flexibilidade nessa questão, até mesmo por arrecadar mais recursos. Mas isso aqui, se não for de uma maneira planejada, ou pelo menos tendo uma visão de como vai se reduzir isso aqui, a tendência é que os danos acabem sendo permanentes e afetem fortemente também a qualidade de vida das pessoas que vivem naquela região. E a questão de desigualdade social é também por causa dessa questão da concentração de renda mesmo. A partir do momento que tem, sei lá, centenas de empresas em determinado mercado, isso facilita que todas as pessoas que trabalham um monte de negócio vão ganhando bem. A partir do momento que começa a haver poucos players no mercado, isso aqui fica muito seleto e muitas vezes uma empresa pode fazer negócios com um país sem ter necessariamente que contratar funcionários lá. Então, às vezes, ele quebra empresas locais, mas não, digamos, gera mão de obra para absorver esse impacto que ela gerou. Então, é bem complicado, muitas vezes mais para alguns países do que para outros. O que propicia a globalização dos mercados? A queda de barreiras comerciais e de investimento e adoções de práticas de livre comércio em economias antes fechadas. Então, se os países são bem flexíveis, digamos, cobram pouca taxa e tudo mais, vale a pena para as empresas e pessoas desses países irem buscar compras que realmente satisfaçam mais as necessidades do interior, seja por questão de preço ou até mesmo por diversidade de produtos. Países que facilitam essa relação, às vezes ganham de mão dupla, ou seja, eles produzem e vendem mais facilmente, ao mesmo tempo que eles compram mais facilmente de outros países. Então isso aqui vale muito de caso para caso, e é difícil analisar no geral se é bom ou ruim, porque existem situações que a economia estar mais fechada pode ser realmente benéfica para aquela região, tá bom? Então esse tipo de intervencionismo às vezes tem implicações positivas. A industrialização e o desenvolvimento econômico entre mercados emergentes. A integração de mercados financeiros mundiais. Avanço de TI, manufatura e transportes. A questão é o seguinte, fica muito mais fácil você vender internacionalmente a partir do momento que você tem todo esse avanço tecnológico que nós temos hoje. Seja de mecanismos para poder entregar um produto do ponto A ao ponto B, ou tecnologias que permitem que você compre esses produtos. Por exemplo, com o advento da internet, a expansão dela e a facilidade também, por exemplo, que a gente tem hoje em dia de comprar coisas de outros países, por exemplo, da China mesmo, ou pelo eBay dos Estados Unidos, e assim vai indo para a Europa mesmo, isso facilita que a gente tenha acesso a essas coisas. Antigamente, sem ter essas grandes lojas online, era difícil conseguir fazer esse tipo de coisa. E o mesmo se aplica, por exemplo, a investimentos internacionais. Sem a informatização era muito mais difícil alguém conseguir investir, por exemplo, do Brasil numa empresa do exterior. O processo tinha que ser intermediado por um monte de pessoas nessa participação. E também isso aumenta o risco de ter erros no processo. Com a informática e o aumento, digamos, da tecnologia do TI, isso facilitou demais tanto o acompanhamento dos investimentos no exterior, inclusive a parte de você realmente conseguir fazer esses investimentos em si e garantia da segurança desse tipo de transação. Então, sem esses avanços tecnológicos não seria possível nós estarmos no ponto que estamos hoje. Modelos de negócios internacionais. Aqui eu citei os 3 modelos e alguns tipos de sistemas dentro deles ali. Então eu vou passar de uma forma aqui bem singela, tá? Porque isso aqui eu me lembro que tinha dado mais ou menos uns 10 slides. Então eu resumi aqui em apenas um, mas lembrando, caso tenha dúvidas, isso tá nas aulas anteriores e é possível também ver o vídeo, então tá tranquilo. Eu acredito que caso vocês tenham alguma dúvida, mesmo que eu acho que não vai ficar, vocês podem consultar nas outras aulas também. Empresas focais, o que seriam? Seriam realmente as empresas que estão fazendo um investimento, vendendo seu produto ou serviço no exterior, perfeito? Tem algumas maneiras diferentes de eles fazerem isso. Por exemplo, a empresa focal ela pode pegar e licenciar os seus produtos. Nesse caso, ela permite que uma terceira empresa que já seja, digamos, localizada no país de interesse, possa vender e comercializar os seus produtos. Muitas vezes ela pode trabalhar, por exemplo, reembalando, ela realmente às vezes pode chegar e a produzir os produtos aqui. Isso varia muito da situação, por exemplo, livros. Livros, se você está licenciando um livro para ser vendido para cá, um material de estudo, alguma coisa assim, é mais fácil você pagar para ser produzido e impresso aqui mesmo, perfeito?
Em algumas outras situações, você realmente pode mandar o produto produzido, ele só ser reembalado aqui, ou ele pode já ser produzido em outro lugar e reembalado com a embalagem para cá no exterior, e assim vai indo. O importante é que você concede o direito de uma empresa, tecnicamente, explorar o seu produto e vendê-lo por aqui. A questão é que pode gerar algumas situações que saiam fora do controle da empresa. Por exemplo, a empresa quer ter umas características muito específicas da qualidade do serviço prestado. Por exemplo, na hora da venda, na assistência técnica, assim vai indo. A partir do momento que você licencia a tua marca e teu produto para ser vendido aqui, muitas vezes a empresa que vai representar, se não tiver prescrito em contrato isso aí, ela pode chegar e pegar e variar um pouco a qualidade do serviço. Pode atender mal, por exemplo, na hora da venda, ou pode ter uma assistência técnica que demora 3 meses para te dar uma resposta que não é possível consertar um determinado produto. Então é complicado você garantir a qualidade do serviço a partir do momento que você está permitindo que outra pessoa assuma essa responsabilidade. Então seria realmente a ideia de você conceder o teu produto ou serviço para outra empresa, no caso vender ou prestar esse serviço por você. Perfeito? Mantendo a sua marca e tudo mais. E aí que está o risco. Às vezes pode traduzir a marca para o local também, são situações e situações. Franqueador é aquilo que a gente conhece como franquias. São, por exemplo, essas grandes redes de fast food que estão espalhadas no mundo inteiro. Você realmente tem um modelo de negócio e você vende esse modelo de negócio para uma outra empresa utilizar ele com a marca, treinamento e toda uma estrutura tecnológica específica. Isso aqui é muito comum ver, por exemplo, de franquias do Brasil e de cursos de inglês mesmo, que acabam se espalhando. Alguns outros de alimentos também. Hoje em dia tem muitas franquias diferentes. No segundo bimestre a gente vai ter uma aula específica sobre franquias e como elas funcionam. Porque apesar de parecer ser simples, a ideia de você ter uma empresa e vender seu modelo, é bem regulamentado no Brasil e não é qualquer empresa que consegue realmente montar uma franquia aqui. É um processo, tem uma lista de espera, tem todo um sistema avaliativo para ver se justifica. Deve ter algum tipo de lobby envolvido também, porque tem umas que surgem muito rapidamente com os modelos de negócio bem besta, e tem outras que são modelos de negócio bem desenvolvidos e não dá certo. Então, é complicado. Mas realmente é essa questão, você tem um modelo de negócio mesmo com uma marca forte, e você autoriza outras pessoas a fazerem uso dessa marca e utilizando exatamente esse modelo de negócio. Um lance das franquias é que realmente elas são muito estritas nesses detalhes de como o serviço é prestado. Não é só pegar uma marca e revender o produto. Tem que ter todo aquele conceito como se fosse realmente a empresa que está se expandindo, perfeito? Contratados no modelo turnkey, seria a ideia, eu não sei o que fazer para ir num determinado país. Então eu contrato uma empresa que já tem esse know-how, saiba analisar, por exemplo, como a empresa é e como o local é, e fazer essa intermediação e adaptação do negócio com as marcas e produtos e serviços, de maneira que minimize o erro. Contrato turnkey existem vários modelos. Por exemplo, quando você contrata uma construtora para te entregar um prédio completamente. Você pega realmente uma empresa que ela vai contratar desde o início da obra até o acabamento e tudo mais. Nesse tipo de contrato, turnkey vem simplesmente a ideia de você entregar a chave para alguém. Então você vem, entrega a chave, basta as pessoas girar aquela chave e o sistema está pronto. A pessoa não se preocupa em nada disso do processo. Então seria uma espécie de facilitação, perfeito? Mas muitas vezes existem empresas formadas nesse tipo de negócio e você contrata empresas específicas para montar o negócio para você. Às vezes ela pode até durar mais tempo durante o processo de adaptação e ajudando a empresa a conseguir se manter no mercado nesse novo cenário. Perfeito? Então são empresas que adaptam a tua empresa para um negócio específico, montam uma fábrica para você e assim por diante. A ideia é que você contrata elas para simplesmente receber a tua nova sede pronta. Parceiro de joint venture. Muitas empresas é difícil, digamos, para muitas empresas conseguirem penetrar no novo mercado. Então, às vezes, eles fazem parceria até mesmo com concorrentes para conseguir diluir os custos de implantação e depois de determinado tempo elas podem fazer a separação e atuar de maneira independente. Isso aqui facilita, por mais que você esteja inserindo mais um concorrente no mercado junto com você, às vezes isso vale a pena para redução de custos, principalmente se apesar dos produtos parecerem concorrência direta, eles não serem porque eles têm públicos diferentes, apesar de ser um produto similar, perfeito? Então isso aqui acontece bastante, por exemplo, com a indústria automotiva, porque o custo de implantação de uma planta de produção é extremamente alto. Então vale a pena se fazer uma parceria de maneira que você facilita e consiga garantir melhor essa entrada nesse país, você consiga importar produtos e insumos com maior facilidade e assim por diante. Você dilui os custos junto com outro parceiro. Se for vantajoso para todo mundo, vocês mantêm isso aqui para sempre. Se não for, você separa depois de um tempo e tudo continua, certo? Mas em geral vale a pena para os dois agentes envolvidos. Intermediários são empresas que elas atuam, digamos, realmente facilitando a penetração dessa empresa focal no novo mercado.
No caso, o contrato do modelo turnkey, ele realmente estaria num limbo entre empresas focais e intermediárias. Mas ele está em empresa focal porque seria um jeito da empresa penetrar no mercado. E às vezes ela pode contratar uma empresa por um tempo muito maior do que simplesmente entregar a empresa pronta para operar. Ela pode fazer um acompanhamento maior e atuar durante o processo de ação da empresa para conseguir essa otimização. Então, por isso que ela está aqui num limbo entre as duas coisas. No intermediário, nós temos distribuidor estrangeiro, que seria alguém realmente que está licenciado a distribuir seus produtos localmente, mesmo que você ainda esteja responsável, por exemplo, com o sistema de publicidade e marketing, ainda vai ter alguém para fornecer seu produto no país de origem. Então você trabalha por uma frente e tem alguém te auxiliando em outra. Representantes, tem um vendedor em específico, ele pode atuar somente para você ou para outras empresas também, sejam concorrentes ou não, revendendo teu produto, atuando com uma forma meio que por encomenda. Agentes e trading companies. Agentes e trading companies são tecnicamente atuam da mesma forma. A questão é só que agentes, eles atuam ajudando na importação de uma coisa mais específica e trading companies na importação de um grande leque de coisas. É caso como se fosse um pequeno vendedor no supermercado atuando de produtos parecidos. Então são empresas que ajudam você, digamos, a importar determinados tipos de produtos. Perfeito? E empresa de gerenciamento de exportações, ela é uma empresa que você contrata para te ajudar a comprar coisas no exterior. Tá, mas qual que é a diferença desses três aqui que estão sendo falados? Esses aqui são como se fossem vendedores, eles já representam outras empresas que vão querer vender para você no exterior. Então você contrata eles para comprar alguma coisa que você já esteja em mente e eles já são especializados nesse tipo de venda para você. Em gerenciamento de exportações, no caso você contrata uma empresa para te ajudar a vender para fora. Então você, muitas vezes, ou pode contratar uma empresa similar a essa também para conseguir comprar coisas de fora. Então você contrata ela a partir do momento que você quer comprar algo, mas não sabe nem como fazer e nem para quem vai te vender. Então essa empresa faz todo um relacionamento internacional, seja para pessoas que querem comprar de você ou para pessoas, no caso, que querem, digamos, vender para você, certo? Para comprar e para vender para você. Então eles fazem uma relação que pode realmente estudar o melhor caminho, encontrar players no mercado para você interagir e assim por diante. Esse é um processo mais personalizado para você. Não estão só querendo te vender algo, certo? Eles realmente atuando sobre sua demanda e buscando como solucionar ela. Facilitadores, provedores de serviços logísticos, agente de carga, despachante aduaneiro, bancos, advogados, empresas de pesquisa. São pessoas, às vezes pode ser também empresas, certo? Pessoas físicas ou jurídicas. Quando eu falo pessoa, eu entendo como pessoa física ou jurídica, tá? Varia de caso para caso. Mas eles são especializados em determinados tipos de áreas e ajudam a empresa a resolver problemas relacionados nessas áreas. Para eles, facilita bastante porque eles já têm uma longa experiência e já conhecem muitas pessoas nesse mercado. Então, para eles é fácil encontrar soluções e pessoas que possam ajudar, correto? Ele é um ramo mais que você consegue, digamos, ver realmente a pessoa por trás da atuação. Normalmente, realmente é uma pessoa física e ela tem facilidades por conhecer e ter vários contatos e networks diferentes. Então ele utiliza o know-how dela para facilitar a sua vida. Perfeito? Então ela pode atuar em diferentes áreas ou simplesmente atuar em uma área bem específica. A ideia é que por causa do know-how dela, numa área extremamente, eu vou dizer chata mesmo, tá? Chata é uma palavra boa nesse caso. São áreas complicadas ou chatas e existem pessoas especializadas nessas áreas para vender o caminho da facilitação para essas outras empresas. Isso aqui funciona muito bem. São mercados que, digamos, alguns deles são bem regulamentados e outros não. Mas tudo nessa vida que você possa aprender que seria extremamente chato, provavelmente alguém vai estar disposto a te contratar para ajudar essa pessoa, essa empresa, para solucionar esses problemas. Então, vale a pena especializar em coisas chatas, se lembrem disso. Teorias de comércio e investimento internacional. Opa! A base do comércio e especialização. Isso aqui vale tanto para uma empresa quanto que também vale para um país. Se realmente é aquele país especializado em algo, teoricamente ele consegue ter um know-how maior, ele consegue ter um sistema mais eficiente e consegue vender um melhor produto por um melhor preço. Isso também vale para uma empresa, certo? Cada nação especializa-se na produção de certos bens e serviços para depois comercializar com outras e obter os bens e serviços nos quais não é especializada. Se você tiver um nível de habilidade tão grande na produção de algo, você consegue ganhar com uma margem de contribuição maior. Então você tem mais lucro e você consegue comprar produtos dos outros, baseado até mesmo em escala, por um preço menor. Isso aqui é uma forma para o sucesso. Aquilo que eu disse, o único detalhe é que às vezes crises econômicas afetam muito mais países, são muito especializados em áreas que foram afetadas por essa crise. Então, é complicado e tem que saber fazer uma boa gestão do risco envolvido. As ações devem buscar a maximização de sua riqueza, exportando mais do que importam. Fato.
Isso aqui, independente se o país é extremamente especializado ou não, ela deve buscar o ideal de estar sempre exportando mais do que importam. Países que têm alta tecnologia também exportam, por exemplo, muitos commodities e grãos, como é o caso dos Estados Unidos. Então, mesmo que um país tenha, digamos, produtos e serviços industrializados que tenham um alto valor agregado, ainda assim você trabalhar com outras frentes de exportação podem ser muito úteis para os países, principalmente países grandes que têm facilidade de você pegar, digamos, e produzir agricultura. Então, tudo deve ser um pouquinho diversificado, mas sempre visando esse lance de exportando mais do que importam. Às vezes isso aqui não é possível, é complicado essa relação e isso acaba gerando um déficit para o país. Mas tudo tem que ser estudado e pelo menos haver um planejamento de como vai melhorar essa situação. Nenhuma decisão é necessariamente ruim ou boa, a menos que não se esteja um planejamento do início, meio e fim dela. Perfeito? Porque às vezes uma coisa pode prejudicar o mercado por um lado, mas foi necessário de outro, e com início, meio e fim, você sabe quando vai acabar e já passa uma confiança melhor para fora. O problema é quando realmente você não se tem um planejamento para nada, o que no nosso país os planejamentos são extremamente curtos e sempre visam períodos de mais ou menos 4 anos no máximo, que é o período de um mandato. Depois disso, o plano anterior é jogado no lixo, sofre modificações e tudo mais, ou pior, às vezes ele simplesmente continua de uma forma que é, digamos, inviável, e não é feita nenhuma análise para melhorar. Então é muito complicado esse engessamento e essa falta de perspectiva. Isso aqui aumenta a estabilidade econômica e política do país. Um governo deve reunir e distribuir recursos para estimular o desenvolvimento de setores considerados valiosos da nação. Vocês viram aquele case lá, por exemplo, das duas empresas de fabricação de aviões, que ambos os países de origem delas investiam fortemente nelas, dando sejam empréstimos, outros auxílios ou patrocinando algumas produções para poder aumentar o poder delas. Isso aqui é exatamente isso aqui que está sendo falado. A ideia de, por exemplo, para um governo que o ideal é que uma empresa cresça lá dentro dele, para realmente trazer mais recursos, pode fazer compensar a ideia de você investir muito dinheiro nessa empresa. Então, isso aqui é complicado pela questão do livre comércio. De certa forma, isso abala digamos, a condição de livre competitividade entre as empresas, porque países mais ricos, teoricamente, poderiam gerar mais facilmente empresas gigantescas. Isso deixaria muitos outros países menores em desvantagem. Então, é complicado, mas isso aqui é feito de uma maneira do bom senso, que nem necessariamente não chama muita atenção, e ajuda a gerar empregos para o seu país de origem, vale muito a pena. A questão só é que quando você faz uma ação muito brusca, você pode gerar retaliação. Então, se existirem outras empresas grandes no mercado, eles podem atuar de maneira que venham prejudicar a empresa do seu país. E às vezes essa competitividade pode não ser saudável, ao mesmo tempo que ela pode ser legal. Então é complicado, perfeito? O ideal é você realmente fazer investimentos ou intervir para ajudar empresas, mas de uma forma que não seja antiética ou desleal com as outras empresas que tenham no mercado. O desafio de cruzar as fronteiras culturais. O risco intercultural decorre de uma situação ou acontecimento em que um mal-entendido cultural coloca algum valor humano em jogo. As diferenças interculturais complicam as questões do ambiente de trabalho, tais como atuação em equipe, emprego, sistema de remuneração baseado em desempenho, estruturas organizacionais, entre outras. Os gestores precisam desenvolver a compreensão e as habilidades para lidar com outras culturas. Isso aqui já foi falado no começo. Se um país tem uma cultura muito diferente do país da empresa que está indo para lá, é bem complicado fazer esse intermédio. Tem que ser feitos muitos estudos de maneira que você consiga pegar todos os pontos, digamos, que podem gerar atrito entre as culturas diferentes. Isso aqui pode ser um problema também, porque dificilmente você vai conseguir levar uma empresa para o exterior sem contratar nenhuma mão de obra local. Então, essas diferenças, até mesmo dentro da empresa, com a mão de obra mesmo, pode gerar problemas já. Perfeito? Isso aqui acaba se tornando mais complicado ainda a partir do momento que você começa a desenvolver campanhas e essas campanhas ofendem o código moral daquele país. Então tem que ser muito bem estudado, todo mundo que está participando desse processo de internacionalização tem que saber que tua cultura, no caso, ela não é, digamos, melhor que a cultura dos demais países. Então você tem que saber fazer uma boa relação e chegar num ponto comum para todo mundo conseguir se respeitar dentro dessa nova cultura. E não fazer a perda de investimento que envolve muito dinheiro, certo? Tem que ser bem estudado porque isso aqui não é um processo barato. Basicamente isso. Participantes do sistema político e legal. Entre os participantes estão o governo, que existe nos níveis nacional, estadual e municipal, a Organização Mundial do Comércio e as Nações Unidas, que caracterizam as organizações internacionais que influenciam os negócios internacionais. A ideia, hoje em dia, se não me engano, são 161 países que participam da Organização Mundial do Comércio. Então eles ajudam a fiscalizar e a criar, digamos, políticas que venham de encontro a gerar um meio comum, digamos, de satisfação para todas as empresas que atuam no mercado internacional.
Então, situações, por exemplo, que nem aquelas duas empresas de aviação, que ambas estavam sofrendo investimentos, digamos, desleais para países diferentes, pode ser intermediado pela Organização Mundial do Comércio. Os países que aceitam participar, digamos, desse sistema, eles estão, digamos, sujeitos às regras que são impostas por eles. Muitas vezes o país ou uma empresa pode se sentir injustiçada e às vezes está cabível dentro da ética do que aconteceu, perfeito? Então, cada caso é um caso, tem que ser bem analisado e por isso que é importante ter uma organização que atua diretamente nesse ponto. Os grupos de interesses especiais servem aos interesses de setores industriais específicos ou agrupamento de países, geralmente em busca do desenvolvimento econômico. Às vezes pode ser criado, digamos, um órgão ou realmente uma parte do governo que seja dedicada a desenvolver um tipo de negócio em específico. Às vezes, isso pode ter, digamos, realmente a visão de melhorar a economia local daquele país, desenvolver, por exemplo, uma independência dos países em volta, realmente chegando e se tornando autossuficiente em algum ponto. Isso pode acontecer também num bloco econômico. Então isso aqui é bem relativo, mas seria um grupo voltado para desenvolver uma economia em específico que teoricamente está em déficit ou pode ser melhor explorada. Isso pode variar de acordo com o interesse de um país mesmo ou um bloco econômico que ele participe. E agora a última parte da nossa revisão, e foi a última aula que nós tivemos, conceitos de intervenção governamental internacional. Mesmo com as vantagens do livre comércio, os governos costumam intervir nos negócios nacionais. Muitas vezes isso aqui acontece para preservar a economia local, certo? Isso aqui é vantajoso para o país para preservar seus empregos e a qualidade de vida daquela população. Porque muitas vezes uma empresa pode estar vindo de fora com o intuito apenas de captar lucro no local e sem se preocupar muito com a qualidade de vida das pessoas que vivem nele. O protecionismo refere-se às políticas econômicas nacionais que visam restringir o livre comércio e proteger os setores produtivos locais da concorrência estrangeira. Isso aqui, em alguns sentidos, vale muito a pena e em outros sentidos pode ser uma espécie de atitude xenofóbica. Então, às vezes, o próprio governo deixa a empresa entrar no local, só que a partir do momento que ela vê que ela está tomando muito espaço e ela acaba, digamos, afetando a cultura, que muitas vezes tende a ser conservadora daquele local, isso pode gerar algum atrito diferente. Então, por mais que, digamos, o país esteja te chamando de portas abertas, te dando algumas isenções para você ir para lá, tem outras situações que devem ser analisadas e pensado corretamente em outros tipos de risco. Quando você está no seu próprio país, na sua própria cidade, e decide abrir uma empresa, você conhece quem está à sua volta e como essas pessoas pensam. Você já tem um instinto natural para prever como essas pessoas pensam. Só que se você estiver fazendo isso de maneira internacional, isso se torna cada vez mais difícil conforme for a distância e as barreiras interculturais. A intervenção governamental surge de forma característica como tarifas, por exemplo. Então, o governo pode criar vários tipos de políticas que podem prejudicar o livre comércio nas regiões, seja colocando tarifas, colocando regras de, por exemplo, como que devem ser os produtos que vão ser vendidos, colocando limites das quantidades de importação de determinado subproduto ou de insumo. Isso aí vai acontecendo de maneira que, digamos, complica e às vezes até inviabiliza alguns tipos de negócio. Então tem que ser bem analisado cada país e já discutido alguns pontos que podem afetar o negócio no futuro. Justificativas para a intervenção governamental. As razões para que os governos imponham barreiras ao comércio e aos investimentos são diversas, mas normalmente são para atingir objetivos políticos, sociais e econômicos. O ideal é que sempre seja visto por esse aspecto mesmo social e econômico, realmente seja visto no conceito de, por exemplo, preservar empregos e melhorar a estabilidade daquele local, seja na geração de empregos, riqueza local, e de maneira que aquela população daquela região realmente saia ganhando sempre. O ruim é que às vezes esse intervencionismo visa benefícios pessoais e ilícitos de certos grupos de pessoas. Então é bem complicada essa relação e todo caso tem que ser bem estudado para ver se não há interesses por trás, certo? O lobby acaba sendo muito forte. Pensa que empresas que têm poder de ir para outros países, normalmente, elas são empresas muito grandes e com muito poder econômico. Então elas podem dar benefícios para quem faz as tomadas de decisões, de maneira que tendenciem esses mercados, o que é algo completamente ruim e acaba afetando esse país a longo prazo, porque isso aqui vem uma questão de cultural. E não se limitem a achar que isso aqui é somente uma coisa que acontece no Brasil. Praticamente todos os países têm corrupções em níveis diferentes. Países que têm mais desigualdade podem ter mais, obviamente, mas isso também não isenta os países super desenvolvidos de não terem esse tipo de corrupção também. Teve vários casos de empresas, por exemplo, alemãs gigantescas que fizeram corrupção tanto no Brasil quanto em outros países em volta e sofreram fortes sanções internacionais. Então tem que ser bem analisada essa questão, porque realmente quando se trata de dinheiro, começa a ficar complicado você confiar em todo mundo.
As principais justificativas consistem na proteção da economia nacional, sua força de trabalho, da segurança e das indústrias nascentes. Então a ideia é que sempre realmente sejam feitas intervenções de maneira que preserve aquele ambiente de uma forma que seja justa para os países de fora e para o próprio local. Às vezes um país ganhar dinheiro, digamos, fazendo muita, digamos, instalando uma nova empresa que vai acabar distribuindo produtos para as empresas em volta e acaba ganhando dinheiro com isso, às vezes isso pode afetar negativamente a qualidade de vida das pessoas que vivem no país. Então tudo tem que ser analisado de maneira que seja benéfica para a maior parte dos envolvidos, pelo menos, e que para aqueles que não for totalmente benéfico, pelo menos não seja muito prejudicial. Mecanismos de intervenção governamental. Os governos podem impor regulamentações e padrões técnicos, procedimentos administrativos e burocráticos e controles cambiais para minimizar o saque internacional de moeda nacional. A ideia realmente é você cria mecanismos de maneira que você dê uma pequena nerfada nos produtos e serviços que são desenvolvidos nos países, correto? Então, você cria, digamos, barreiras para limitar a quantidade de venda ou tornar a venda mais difícil, porque realmente você consiga diminuir a quantidade dela. E assim você também consegue aumentar o preço dos produtos das empresas que estão vindo para cá, de maneira que você mantenha a concorrência estável. O ruim é que protecionismo demais, você acaba impedindo que as empresas locais se desenvolvam o seu nível de valor e acabem, digamos, se tornando nunca autossuficientes para competir num mercado que não haja essa intervenção, certo? Eles vão se acostumar com essa proteção e vão acabar fazendo uso dela para sempre. Isso aqui pode ser bom ou ruim dependendo de cada setor, perfeito, mas normalmente essa falta de capacidade e competitividade internacional acaba sendo quase sempre ruim. As restrições de investimento direto estrangeiro e ao direito de propriedade garantem que uma nação tenha domínio parcial ou integral das empresas dentro de si. É comum ver casos, por exemplo, da China, que tinha regras bem específicas para instalar fábricas lá, por exemplo, poder ficar com as tecnologias desenvolvidas e com o sistema produtivo caso a empresa decidisse pular fora. Isso aqui permitiu que a China começasse a produzir produtos de alta qualidade inspirados em produtos que são internacionais. Então, isso aqui, caso a empresa realmente tenha um planejamento de como ela vai fazer esse intervencionismo e o que ela pretende fazer com ele no futuro, pode com certeza fazer a economia se desenvolverem muito bem. E ainda assim ser atrativo para a empresa que veio se instalar no seu país. Então, no caso, seria uma mão dupla de ganho, digamos assim. Ambos seriam felizes, realmente. Os governos também concedem subsídios, uma forma de pagamento, outros tipos de apoios. Então, às vezes, realmente, para um país gerar mais emprego, ele pode chegar a abrir as portas para uma empresa de fora vir e dar isenção de impostos para essas empresas. Um governo pode reagir ao dumping impondo uma tarifa antidumping. Então, ele trouxe uma empresa para cá pagando menos, essa empresa pode vender o produto dela mais barato, então ele pega e pode colocar uma taxa maior naquele produto para compensar o preço, digamos, que a empresa está economizando para ela não sair comprando muito mais barato e prejudicando o mercado. E os governos podem fornecer incentivos para empresas nacionais por meio de investimentos e políticas de compras governamentais. Então, às vezes, mesmo que o país esteja prejudicando, por exemplo, as pequenas empresas trazendo uma empresa grande de fora, ela pode chegar e dar prioridade para empresas nacionais quando for fazer as compras por licitações públicas. Esse tipo de intervencionismo acaba, às vezes, equilibrando as contas, porque você arrancou parte da fatia do mercado dessas empresas locais, mas ao mesmo tempo você aumentou a participação delas em um negócio específico. Então uma coisa acaba modificando muito o mercado, mas assim acaba equilibrando as contas no final do mês. Tem o índice, no caso, de liberdade econômica, tem o Heritage Foundation, que permite você analisar esse índice, tá? Deixa eu passar disso aqui na aula. Se quiserem, dê uma olhada lá para ver como estão os países e quais países estão melhores ou piores que o Brasil nesse tipo de indicador. Lembrando só que ele não é tipo um índice que realmente é imperativo sobre todas as coisas, realmente é fantástico o país ter muita liberdade econômica. Então sempre tem que ser pensado na qualidade de vida da população, tá? Isso aqui é prioridade, porque às vezes um país pode ser extremamente rico e extremamente desigual. Então ele tem muito sofrimento naquele país, um país que tem tanto capital. Isso aqui, de qualquer forma, seria ruim. O ideal é ver um equilíbrio entre as duas coisas de maneira que todo mundo consiga ser mais facilmente feliz. Perfeito? Felicidade é um conceito amplo, mas quando você atinge a base da pirâmide de Maslow, você tem uma tendência maior a conseguir, pelo menos, ser feliz, a partir mesmo que você vai começar a dinamizar sobre outros problemas da vida. Intervenção governamental, liberdade econômica e questões éticas. A intervenção governamental e as barreiras comerciais podem levantar questões éticas. Elas podem afetar as economias em desenvolvimento e os consumidores de baixa renda. Então, às vezes, você pode chegar e, por meio de tanta intervenção, que você barateia umas coisas e acontece, e aumenta os custos de outras, você acaba diminuindo, por exemplo, empregos, você começa, digamos, a colocar uns produtos diferentes no mercado e acaba fazendo os preços subirem, e esse tipo de relação acaba gerando um ponto, digamos, de instabilidade que afeta o consumidor, que passa a conseguir consumir menos ou nem a consumir, certo?
Quando se trata de economia, é muito complicado tomar qualquer decisão, porque sempre uma decisão de curto prazo acaba afetando o longo prazo também. Então tudo tem que ser muito analisado, juntamente com todos os impactos que vão ser gerados. Entretanto, a intervenção governamental também pode ser usada para compensar tais efeitos danosos. O ruim é que a partir do momento que você faz um buraco e começa a tampar um outro buraco e assim por diante, tudo tem consequências e desdobramentos que não conseguem ser previstos. Então o ideal é fazer o mesmo intervencionismo possível, o mínimo intervencionismo possível. Quanto menos intervencionismo tiver, mais fácil fica de você conseguir gerar esses efeitos colaterais que vão se montando, certo? E agora a última parte são os exemplos e tipos de intervenções mais realizadas. Teríamos a tarifa, que a ideia é você simplesmente tentar equiparar os preços de uma pessoa que está, digamos, exportando para o seu país, né? Está vendendo de fora para o seu país. Você cria táticas para deixar esse produto mais caro e dificultar um pouco a entrada dele no país. Assim você consegue equilibrar um pouco mais as contas e aumentar, digamos, a capacidade de competitividade das empresas que estão no seu local, que tem menos escala. Cota, você dificulta a compra, seja de matéria-prima e outras relações, para proteger os produtores nacionais. Isso aqui é complicado porque às vezes acaba gerando um certo ponto de desigualdade e algumas empresas acabam tendo jeito de comprar mais que outras, umas acabam comprando mais rapidamente e assim por diante. Então você gera um certo desequilíbrio econômico. Tem que ser bem analisado quando vai ser implementado. Exigência de conteúdo local. Você realmente, por exemplo, fala que não, você pode produzir coisas aqui no país, mas de acordo que você pode produzir e vender aqui no país, de acordo que parte dos seus insumos sejam vendidos localmente por empresas locais. Então se impõe regras, normalmente encarece os produtos, mas acaba equilibrando um pouco a economia, gerando emprego e também gerando renda no local. Regulamentações e padrões técnicos. Isso aqui é complicado, principalmente no Brasil, porque nós temos muitas regras e às vezes as coisas não são tão perigosas quanto parecem e já tem muita regulamentação. Então, em alguns sentidos, isso aqui pode ser realmente válido. Por exemplo, produtos que realmente possam afetar a saúde ou e segurança dos indivíduos, né? Por exemplo, risco de haver acidentes e afins. Mas em alguns casos, isso aqui acaba sendo muito exagerado e acaba atrapalhando produções e produtos específicos para nós. Então, é complicado em geral, perfeito? Às vezes isso aqui é um excesso de burocracia e outras vezes fazem sentido, cada caso é um caso. Procedimentos administrativos e burocráticos, você realmente coloca, por exemplo, uma série de regras para os produtos serem importados ou exportados. Isso aqui cria, digamos, problemas e perda de timing. Então é complicado em geral, às vezes para uma empresa que depende de importação, você chegar, por exemplo, e colocar muitas regras para ela fazer essa importação, às vezes pode fazer que o produto dela seja travado em alguma determinada parte, certo? Os insumos dela, a matéria-prima, acaba sendo travados em determinada parte do processo de importação e acabe prejudicando o processo produtivo e a eficiência dele. Então isso aqui, o nosso país também é muito burocratizado, acaba sendo complicado e prejudicial em muitos aspectos diferentes. Mas também tem situações que são cabíveis. Então, tudo tem que ser analisado nos dois sentidos. Restrições de IDE e ao direito de propriedade. Então você realmente pode chegar e tentar manter um controle maior e dificultando, por exemplo, que uma empresa faça investimento, ou muitas vezes exigindo que ela faça compra de algumas coisas para poder atuar em outras. Então é simplesmente um tipo de intervenção que você impõe muitas regras. Às vezes acaba pegando e bem inviabilizando alguns projetos de investimento. Então é complicadinho. Subsídio. Então, às vezes, você consegue, por exemplo, pegar e dar dinheiro para as empresas locais conseguindo exportar com mais facilidade. Você cria linhas de crédito de acordo com que elas venham a trabalhar para a exportação. Ou simplesmente para algumas áreas você acha que a tua economia precisa desenvolver melhor. Então, isso aqui quase todos os países fazem, tá? O ruim é quando isso aqui acaba acontecendo de maneira tendenciosa. Por exemplo, se você tem que desenvolver uma economia e você ia dar subsídio para essas empresas de maneira que elas aumentem a eficiência delas, consigam produzir melhor, produzir mais de maneira melhor, aí vale a pena. O ruim é que por causa do lobby, intervenção política, muitas vezes algumas situações, alguns investimentos, alguns créditos podem ser dados de maneira que não beneficie o todo, mas sim exclusivamente a empresa que está beneficiando quem tomou a decisão de uma forma ou de outra. Então, corrupção acaba sendo um grande problema no intervencionismo em geral. Direito compensatório, você acaba dando crédito para pequenas empresas que foram ferradas por empresas maiores que entraram no seu país. Então a ideia vem aquela questão do equilíbrio. Mas se lembra que você sempre tenta tampar um buraco, você acaba abrindo outro. Então é complicado você gerar um ponto de equilíbrio que uma coisa acabe compensando a outra realmente. Sempre alguém vai ficar em desequilíbrio. Mas às vezes é melhor do que nada. Tarifa antidumping, você realmente pega e impede que alguém venda um preço abaixo do preço de custo dos fornecedores locais, obrigando que ela aumente o preço dela.
Isso aqui é possível ser implementado e, querendo ou não, acaba estabilizando um pouco mais a economia. Se lembre que, como consumidor, às vezes a gente sempre quer comprar as coisas por um preço mais barato, mas às vezes o custo de gerar todo esse desemprego e todo o caos pode fazer que algumas outras tarifas aumentem para conseguir compensar o outro lado. Então, às vezes, isso aqui acaba atuando de uma forma, digamos, acaba atuando profilaticamente, com a ideia de realmente você chegar e evitar que o problema se instale. Então, se você trabalhar dessa maneira, digamos, prevenindo que algo aconteça, você pode conseguir resultados melhores do que deixando o problema acontecer e depois tentando remediar. Isso acaba sendo mais complicado. E, gente, nossa, eu repeti o último slide que não tinha números aqui, mas sem problema. Se você já tem meu telefone, já tem meu e-mail. Gente, a revisão em geral é isso. Como eu falei, eu vou postar o tópico da prova, só vou deixar a prova oculta. Já devo deixar ele postado provavelmente até o final dessa semana ali, tem que só montar certinho ele. E já vou deixar liberado para vocês, só a prova que eu vou deixar oculta. Nele eu já vou explicar a quantidade de questões, como que vai funcionar, quanto cada questão vai valer. Mas lembre que a prova vai valer 6 pontos e os trabalhos que vocês já fizeram em listas, que tem que entregar até o dia 13, eles, no caso, valem 4 pontos. Vai ser tirado uma média de todos os trabalhos. E também vai ser, no caso da prova, vai ser feito valendo 6. Então a somatória dos dois vai dar a nota de vocês. Peço a vocês, qualquer dúvida, entre em contato comigo, para não ficar nenhuma dúvida. Vai ser feita uma live também para tirar dúvidas referente a essa revisão. Eu vou deixar as explicações disso relacionadas no post aqui, beleza? De data e tudo mais. Lembrando que eu estou disponível para vocês também por WhatsApp, então vocês podem mandar as dúvidas assim que tiverem elas. E durante a prova eu vou estar online também prestando assistência para vocês. Então, não fiquem ansiosos, se preocupem com o que realmente importa nessa vida. E qualquer dúvida estou à disposição, beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês assistindo esse vídeo de revisão e qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Não se esqueçam disso, beleza? Um abraço a todos e uma ótima semana e fim de semana. Até breve, gente. Tchau, tchau.